Estamos hoje na comunidade Luz Figueira, a mãe de todas as demais comunidades. Foi aqui onde tudo começou. Figueira foi a primeira comunidade Luz, fundada no Brasil, transformada ao longo dos anos em uma escola de vida e de formação espiritual, onde é incentivada a prática do amor desinteressado e do serviço em colaboração com os reinos da natureza, incluindo nós, do reino humano. É um centro espiritual que nos propicia crescer interiormente, expandir nossas consciências e desenvolver aptidões que nos ajudem a sermos agentes da paz e do bem comum, sempre em busca do sagrado, da reverência a Deus e à sua criação. Fundada por José Trigueirinho Neto em 1987, no município de Carmo da Cachoeira, no sul de Minas Gerais, Brasil, a comunidade Luz Figueira é composta por 6 fazendas ou áreas: Área Luz, Vida Criativa, Núcleo Coração Sagrado, Terras da Irmandade, Figueira 2 e Terras do Sol. Cada uma, ao longo de sua manifestação física, foi assumindo uma energia própria de expressão: cura, instrução espiritual, oração, retiros, convívio grupal, plantios e autossustentabilidade, cuidado com o meio ambiente e os reinos, entre outros. Nessas áreas, as pessoas que ali vivem, residentes, colaboradores estáveis, monastérios da Ordem Graça Misericórdia, ou as que visitam, servidores, colaboradores e visitantes em geral, têm a possibilidade de aprofundar na vida espiritual, no despertar do amor crístico, praticar o amor aos reinos da natureza e aprender novos padrões de conduta, pautados na fraternidade, na doação de si e na comunhão interna e externa com toda a criação. Nós entendemos por comunidade luz um ambiente no qual o ser humano identifica uma condição para trabalhar na sua própria evolução e identificar na expressão da natureza a mesma evolução. Então, uma comunidade luz não é só para os seres humanos. Ela foi criada, ou ela tem uma intenção de ser desenvolvida para ser um ambiente onde o potencial máximo do reino humano, do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, reinos invisíveis, reino angélico, elemental, dévico, tudo isso conviva e trabalhe em harmonia para uma vida evolutiva. Na comunidade Luz Figueira, por exemplo, desde o início, o seu fundador, José Trigueirinho, ele separou pelo menos 10, 20% da área total para ficar como que nós chamamos de área preservada, para que a mata, os bosques, os animais selvagens pudessem viver ali o seu desenvolvimento próximo dos seres humanos, mas sem interferência, sem uma ligação direta. E também foi assim com as nascentes, sempre respeitar, buscar identificar onde elas estavam, deixá-las limpas, evitar poluí-las. Então tudo isso desde o início foi muito presente na intenção da comunidade Luz Figueira, nessa abordagem do trabalho com os reinos. E nós vamos agora conversar com Germano, que é um dos residentes e cofundadores da comunidade Luz Figueira, que chegou aqui desde o princípio com Trigueirinho nessas terras sagradas. Se puder contar como foi aquele momento em 1987, não foi? Quando chegaram aqui, as terras ainda estavam desabitadas. Como foi que Trigueirinho confirmou que aqui seria o local exato da comunidade Luz Figueira? Trigueirinho, com muitas atividades, com as palestras que ele fazia nos lugares, ele resolveu passar aqui. Numa vinda de Belo Horizonte a São Paulo, ele parou na estrada
e vamos entrar na fazenda que o Beto ofereceu, né? E ele entrou e ele já foi sentindo isso, que é esse o local, né? Porque era um local próximo, ele já previa que ia ter muita gente por aqui, e perto da estrada, a entrada era boa, né? E onde as pessoas poderiam chegar até aqui com maior facilidade. E ele viu que essas terras estavam banhadas por rios, tinha nascentes, tinha mata nativa. Ele falou: é tudo o que nós estamos querendo neste momento. Então nós estamos esperando que Clemente volte e nós vamos fazer um trabalho na natureza, assim como ele queria que aqui essa que nós chamamos figueira fosse um grande laboratório. E assim aconteceu, né? Nessa chegada, o Frei Amenoi, junto com José Trigueirinho, fizemos uma vigília, assim, de uma caminhada noturna, pela madrugada, pela fazenda. Imagine que hoje, onde é F1, era um grande cafezal. Nós andávamos lá dentro, a gente se perdia dentro dos cafés, né? E essa área é hoje que a gente chama de vida criativa, é a área luz. E logo no início ele viu que tinha uma terra plana, que a gente poderia plantar, a gente poderia expandir essas matas. E nesse trabalho de monocultura que nós tínhamos aqui, de plantar café, de criar gado, não era o sentido de que nós estávamos querendo. Então aí começou esse trabalho com os reinos. Nós tínhamos o maior respeito, não tinha muitos pássaros como tem aqui, porque era uma área pequena. Mas ele sempre dizia lá, e aqui também ele disse em muitas palestras, ele dizia: não matar. É uma lei isso, não matar. Então ele não falava só não matar os nossos semelhantes, o reino humano, não matar os animais também, não matar os animais para comer os animais. Então esse cafezal foi transmutado. E a primeira casa que foi construída nessa vida criativa, né, foi uma casa redonda. Essa forma em círculo quer dizer unidade. Então seria unidade com todos os reinos, porque a perfeição de Deus é muito imensa, muito grande. Ele não vai deixar separado o reino humano do reino animal. Então eles diriam que nós deveríamos trabalhar juntos. Seria isso. Então esse grande laboratório inclui o sol, as estrelas, a lua, tudo isso está presente nesse grande laboratório que é a figueira. Um laboratório do reino humano e dos reinos da natureza. E assim tudo, a gente vê que foi construído por uma ordem superior. Não foram assim nós, não foi o Trigueirinho que fez isso. Nós dizemos pela lei da manifestação, tudo aquilo que deve ser criado, os planos realizam, né? E ele não pedia nada para ele, não tinha nada no nome dele. Germano, e o trabalho com o Grupo das Árvores? Como foi que começou? Como que acontecia esse trabalho? Qual a importância desse trabalho dentro dessa união com os reinos, dentro da comunidade Luz Figueira? Quando começamos a ter partilhas lá na vida criativa, naquele primeiro auditório, né? Ele mandava cercar o lugar para os carros não se estacionarem perto das plantas. Chegou a colocar até uma grade para evitar que os carros se aproximassem de lá. E eles viam que as árvores estão um pouco descuidadas, né? Assim, cheias de cipós e tudo. Nós temos de tomar conta disso, né? De fazer as podas no momento certo. E aí apareceram alguns voluntários que seria o grupo que fazia o Grupo das Árvores.
Isso foi muito importante, né? Criou esse grupo das árvores. Toda semana a gente se encontrava e ia para uma das áreas fazer esse trabalho. Pelas árvores ele fazia tudo. Tinha um grande respeito pelas árvores. E depois o trabalho mais importante que ele achava disso tudo, que essa fazenda devia crescer, devia ter mais árvores. Quando ele viu a floresta, ele dizia que a floresta deveria chegar até nós. E Germano, desde o princípio foi criado o grupo do apiário. Pode contar um pouquinho como foi, o porquê dessa criação do grupo do apiário e que existe até hoje como uma atividade fundamental, não é, na comunidade? Então, no apiário, a gente estava aprendendo a viver em grupo, né? E já você vê como é a atividade das abelhas nos apiários, como elas trabalham, cada um tem o seu lugar, cada um, a obediência, né? O respeito pelos grupos que estão acima dela, pela rainha, né? E isso tudo foi um grande exemplo para nós. E Germano, tem alguma história para contar do início, quando se encontraram aqui com o lobo-guará, com as siriemas, com os animais que viviam aqui? Sim. Era muito importante. Com o lobo-guará a gente encontrava assim, elas chegavam perto da casa. Assim, à distância eles se aproximavam. E tinha também as corças também, que vinham pastar também. Tinha os tatus que andam pela estrada. E por isso que até na estrada tem até hoje cuidado com os animais, né? Pede para a gente andar a 30 quilômetros nas estradas, para não atropelar alguns animais. Como era que Trigueirinho trabalhava isso de plantar, de comer aquilo que a gente vai plantar, de como cuidar das hortas, dos pomares, os mutirões? É uma grande alegria a gente estar na refeição e receber tudo isso que chega do plano de Deus. A gente está na mesa um dia assim, a gente fala assim, tudo isso aqui é de figueira, tudo é de figueira. Olha, nós temos a polenta, nós temos a couve que chegou, temos as alfaces, os quiabos, os tomates que chegaram. E tudo isso vem num caminhão, sai na distribuidora e vai para as cidades também. Vem um pouco dividido para as áreas e uma parte vai para a cidade também. As pessoas recebem aquilo de coração, né? Estar aqui na Comunidade Luz é uma bênção para nós. Cada vez que eu passo pelas áreas, cada lugar que você passa, ali tem uma energia reinante. Os pássaros são diferentes, são os mesmos, mas eles trazem uma energia diferente para nós. Quando eu saio dessa área, que eu vou para a vida criativa, quando eu vou para Figueira 2, quando eu entro naquela entrada de eucaliptos, ali eu vejo a hierarquia presente em nós. Quando eu saio daqui mesmo, nos lugares mais próximos, quando eu chego, eu falo assim, eu estou na minha casa. A minha casa não é um lugar onde eu estou morando. A gente viu no atributo onde tem um lugar de pouso, mas não um domicílio, né? Eu estou aqui hoje, eu não sei se eu vou ter que ir em outro lugar, né? Mas eu acho que
de coração estou aqui. E aqui eu pretendo ficar até quando Deus quiser. Trigueirinho assumiu com seu amor, instrução e guia a tarefa de fundar um centro espiritual, de fundar a Figueira com o propósito de criar uma nova forma de vida, fraterna e igualitária, formando assim as sementes de uma nova humanidade, apta a viver em harmonia com toda a vida criada por Deus. Ao longo de décadas de funcionamento, a comunidade Luz Figueira cresceu e se expandiu em outras cidades e países através dos Núcleos Luz. Atualmente, a Figueira é representada por 5 Núcleos Luz. No Brasil são 2 em São Paulo, 1 em Brasília e 1 em Belo Horizonte. Nos Estados Unidos, 1 em Monte Shasta, na Califórnia, onde podemos praticar o mesmo modo de vida e os mesmos princípios da comunidade Luz Figueira. Aqui, onde estou, é o Núcleo Luz de Figueira Imaculada Casa do Alívio do Sofrimento, um núcleo criado na cidade de São Carlos para ser um ponto de luz e referência de serviço. Tanto nas comunidades Luz ou nos Núcleos Luz, a vida grupal, os ensinamentos espirituais, a oração diária, a música devocional, o serviço ao próximo e as práticas autossustentáveis criam um campo permanente de aprendizagens e experiências que favorecem a nossa evolução. É uma escola de vida, onde o desafio maior é servir e amar cada dia mais e melhor. No próximo programa, vamos continuar conhecendo o dia a dia da comunidade, as suas tarefas em grupo e com os reinos da natureza. E vamos aprender como estes reinos são considerados por todos nossos irmãos de caminhada evolutiva. Se você quiser conhecer a comunidade Luz Figueira, fazer uma visita ou mesmo se tornar um colaborador voluntário, acesse comunidadefigueira.org.br. Nos vemos no próximo Por Amor aos Reinos. Até lá!